Meus amigos, sejam bem-vindos ao Iceberg de Jogos de Terror. Eu tô fissurado nos vídeos do Iceberg, é muito bom. Canal Renatons, é o primeiro que a gente assiste desse canal. Vou deixar o vídeo original aí pra você que está assistindo o corte da live. Beleza? Vamos lá, 3, 2, 1, partiu. Opa, tudo belezura? Belezura? E você, tá bem? Está no QDD. Eita, preula, logo na introdução ele já coloca alguns dos jogos aí, a gente já vê que o negócio é derretimento cerebral, né, mano? Quarto do desespero. Que saudade que eu tava de fazer essa intro, hein? Bom, estamos com mais um vídeo e dessa vez, um dos icebergs mais trabalhosos que já fiz. Antes de explicar melhor o vídeo, você sabe o que é um iceberg? Consiste em uma imagem que dita várias curiosidades. No caso de hoje, serão jogos, que são classificados pelo seu conhecimento alheio. Por exemplo, um jogo que todo mundo conhece vai acabar ficando na primeira categoria, que seria a mais rasa. Ele vai seguindo esse esquema de... E vai abaixando e os jogos mais undergrounds. Denominada Limbo, onde terá os jogos mais obscuros. Com isso dito, o iceberg de hoje é focado nos jogos de terror em geral e vai funcionar da seguinte forma. Deixa antes eu falar pra vocês, eu sou cagão pra jogo de terror, não gosto de me assustar, eu não gosto de não dormir à noite, não sei, tem gente que gosta de passar um cagaço. Então a maioria desses jogos eu não vou conhecer, provavelmente até os da superfície, mas vai ser legal, o nível de curiosidade a gente vê junto aqui. Enfim, vocês me falam conforme vai rolando aí as paradas, se vocês conhecem os jogos ou não. Demorou? Eu estarei fazendo mini análises dos jogos. Algo mais superficial só pra comentar mesmo. Você pode usar esse vídeo como se fosse uma espécie de vitrine de jogos, onde guia, você pode né? conhecer Depois você vai atrás melhor. Diferentes e ouvir falar um pouco dos que você já conhece. Eu queria aproveitar o momento pra deixar dois avisos rapidinho. O primeiro é que esse é o maior vídeo que eu já fiz na minha vida inteira. Então talvez ele não tenha ficado perfeito e tal. Ah, para com isso, tá maravilhoso. Melhorando. O segundo aviso é que é impossível colocar todos os jogos de terror que existem. E por isso eu peguei só alguns. Tá, vamos parar de enrolar, vai? Vamos logo. Ó, beleza, hein, ó. Alguns jogos, indicação de 17, 18 anos. Se é menor aí, você assiste por sua conta em risco, quer assistir com alguém mais velho também, beleza? Não garanto nada, tô assistindo junto com vocês aqui, beleza? Vamos lá. Nossa, vamos começar na nuvem, mano. Teremos que começar com a saga de jogos survival horror mais conhecida de todas. Fato, né? O primeiro jogo lançado em 1995 Resident Evil é, fichinha. O conceito de survival horror, que antes era... assim, Alone in the Dark. O rumo que a série levou acabou gerando muita polêmica. E a cada lançamento, o foco em algo mais hollywoodiano foi surgindo. Sim. Com criaturas cada vez menos aterrorizantes e mais focadas em ser atraentes. Em minha humilde opinião, Ai, para, moça. File 1 ou File 2 são os mais aterrorizantes ou agonizantes de todos. Bom, pra quem não conhece, consiste em acompanhar a história de vários sobreviventes, figurantes mesmo, de Raccoon City, antes dela ser explodida, obviamente. Capcom, por favor, faça pelo menos um remaster desse jogo, não precisa ser remake, só deixa eu jogar em uma plataforma que não seja Play 2. Essa Silent Hill também, uma das minhas sagas de terror favoritas. Todos os seus jogos, na verdade a maioria, contam uma história sobre uma pacata cidade chamada Silent Hill. Uma cidadezinha com muita névoa e muita criatura bizarra. Neblina simplesmente, né? A cidade é muito bem explorado, quando ela é basicamente a protagonista da série toda, sempre trazendo mistérios e teorias sobre sua real existência e até mesmo sobre sua real intenção. Seria ela real ou apenas um lugar de confrontar seus pecados? De qualquer forma, eu já fiz o iceberg focado em Silent Hill, então deixaria um... Caramba, 22 minutos só de Silent Hill. Um dos, se não... Little Nightmares, eu ouvi falar desse jogo, tem na Game Pass, mas eu não joguei. Sou cagão. O mais famoso jogo de plataforma com elementos de horror dos últimos tempos. Little Nightmares conta com uma jogabilidade bem simples, porém interessante. Além de ter um dos designs de monstros... Silent Hill ou Resident? Ah, Resident, hein? Um cartoon com algo bizarro, escroto. Acho que Resident dá menos medo. Aquelas animações que se encontram no YouTube, só que a versão game. Por mais que eu não seja fã desse estilo de gameplay, eu ainda pretendo... É tipo um Coralina, né, mano? Coralina, mano. Nossa, esse nome me traz lembranças. Foi a primeira vez que eu fui no cinema com a Erika. A gente tava de rolinho ainda. Jogá-lo para me maravilhar nesse navio. Infelizmente, ou felizmente, o segundo jogo prometeu ser o último da série. Ah, que pena. Arg é uma história que o público deve resolver com informações que o criador mostra. Isso, exatamente. Conceito de Arg. Isso se algo não falar mais alto. Obviamente, acontece. Outlast, joguei o primeiro. Mesmo sendo de 2013, quando se pensa em um jogo em primeira pessoa bem feito, que garante sustos e cenas tensas,
Uma das primeiras respostas é Outlast. A história se inicia com um homem indo investigar rumores de um hospital psiquiátrico, que supostamente fazia experimentos desumanos com seus pacientes. E não é que as informações estavam certas, a gente consegue ver a mente do protagonista cada vez mais se degradando conforme fugimos de loucos que foram usados de cobaias. Tudo isso com uma ótima mecânica de lanterna, que é usada por meio da câmera que o jornalista usa. A câmera que filma à noite, né? A gente usa ela meio que pra ver o que tá acontecendo. Outlast recebeu uma sequência que não teve tanto impacto quanto seu primeiro jogo. Que mas pena, eu não continua joguei o sendo 2. Uma boa experiência. Ah, Slender, pô. Nossa. Sobreviva ao homem da creepypasta em vários lugares, como floresta Folha, né? e hospício. O The Arrival é o mais decente, mas nada além disso. Não joguei. DBD Esse eu conheço, mas também não joguei. Que 5 pessoas se reúnem para fazer objetivos. Enquanto 4 deles têm que consertar geradores como sobreviventes, o último controla um assassino que precisa matar os outros. Eu já Caramba, eu não sabia nem que tinha um Nemesis no Dead by Daylight. Pô, da hora, tentei da gostar hora. do game, mas infelizmente ele não foi pra mim. Possui mecânicas interessantes e complexas, com uma grande combinação e variação de perks diferentes, para fazer a melhor build que combinará com seu estilo de gameplay. E a melhor parte são os personagens, figuras de filmes e jogos de terror. Pra quem gosta, é um prato cheio, né, mano? Pra quem gosta desse tipo de jogo e jogo de terror também, porque tem um monte de personagem famoso. Esse lance dos perks também que ele explicou. Cara, só não é pra mim, eu não gosto, nem é por ser cagão, mas é o estilo de jogo, de ficar fugindo, fazendo um negócio ali, o cara pega, você te pendura e vem, o outro tem que te salvar, não sei, nunca me deu vontade de comprar pra jogar, basicamente. Famosos que adicionam aquele fanservice gostoso para Fanservice. Tem até capoeiro assassino lá. Que isso? Ah, ele! O jogo com a história mais completa de todas. Em 7 anos, foram lançados mais de 10 jogos relacionados à franquia, todos com uma equipe minúscula. O motivo do sucesso do game seria pela sua gameplay simples, mas funcional, pelos personagens furries e principalmente por conta de sua história, contada através de segredos e easter eggs, expondo o assassinato de 5 crianças feitas por um homem. A partir daí, é só uma teoria. Uma teoria dos jogos. O cara roxo é porque ele tá na sombra. Tá bom, não vou ficar pistola de novo com o FNAF, vai. Já fiz um vídeo sobre isso. Por mais que eu tenha jogado um capítulo do game na época em que lançou, Bendy se baseia nas famosas creepypastas de... Eu tenho vontade de jogar o jogo do Bendy, falar pra vocês, e entender um pouco a história do jogo. Eu não sei se é muito complexa, absurdamente complexa. Se tem muito detalhe, coisa que tem que entender, se tem que ser inteligente pra jogar o jogo, eu já não jogo, mas o Bendy parece ser legal. de Suicide Mouse, que era uma moda dos pré-adolescentes. Possui gráficos Morro de puxados medo para do cartoon Suicide e Mouse. personagens interessantes. Como não joguei muito, deixei ele aqui só pra marcar presença mesmo. Until Também Dawn foi não um dos joguei. títulos da Sony com mais potencial durante a era do Play 4, contando uma história até que genérica, com adolescentes indo curtir em um lugar afastado da sociedade, porém com um diferencial: a opção de escolhas, que inclusive altera a quantidade de pessoas que viveriam até o fim. Pô, da hora! Honestamente, eu achei uma história bem simples, mesmo com essa possibilidade de rotas alternativas. Porém, não se confundam, mesmo sendo simples, é muito boa e tem vários plots interessantes. Legal. Ele lembra aquele jogo lá, que você tem que tomar escolha lá, eu esqueci o nome agora. Caramba. Ah, mano, que tem as minas lá de cabelo colorido, eu não lembro agora o nome do jogo, eu também não jogo. Until Dawn é horrível, pior jogo de terror. Sério mesmo? Pô, o cara falou que é mó bom, agora eu fiquei triste. Phasmophobia. Esse eu joguei! Esse eu joguei! Multiplayer, que está bem popular atualmente. Diferente de DBD, nesse todos os... Esse é massa! ajudam. Isso, Life is Strange é o nome do jogo. Desvendar que tipo de criatura está assombrando um local. Seja ele uma casa, até mesmo um hospício abandonado. Pô, esse jogo é legal, pra jogar com a galera, multiplayer. Voice box, MF ou câmeras de vídeos, com mecânicas interessantes. O grande defeito é a sua velocidade, que puta que pariu. Como esses personagens são lesmas. Mas de qualquer forma, ele tem vários meio erros, cagado mas mesmo. está em Early Access, né? Acesso antecipado pra quem não conhece. Então, muitas novidades. Esse vídeo é de agosto do ano passado, tá, pessoal? O Phasmophobia passou por um monte de atualização desde então. E detalhe que era um cara só que tava fazendo tudo e era bizarramente bem feito pelo fato de ser só um cara. Tem versão de VR, mano, Phasmophobia é um jogo com baita potencial. Podia uma empresa grande, boa, comprar esse jogo e fazer um negócio colossal, assim, sabe? Tipo uma Epic Games, sei lá. Porque tem grana, né, mano? A Microsoft, enfim. E inovações ainda estão por vir. Eu espero.
Nossa, esse eu não jogo. Porém, se passando 15 anos após o filme original, acompanhamos a história de Amanda Ripley, filha da prota dos filmes, que anda investigando um pouco sobre o desaparecimento de sua mãe. O game possui diversas mecânicas interessantes, e a inteligência artificial do principal antagonista foi muito elogiada em seu lançamento. O lance desse jogo é que tem um modo que você coloca, que você faz barulho, se você falar alguma coisa, respirar, fizer som, o alien te escuta e vai atrás de você, mano, basicamente. Ressaltar que os gráficos do jogo são lindos e possuem uma atmosfera confortável. O Charles fez quantas vozes para você quando você fala com ele? Ah, o Martinet fez uma só do Mario, só. É muita gente, né, no evento, quando eu encontrei ele, mas eu fiquei feliz de ver ele, de qualquer forma. Tenebrosa quando é necessária. Todos que jogaram aguardam ansiosamente uma sequência do jogo, mesmo eu achando que ela nunca irá existir. Pô, beleza. Fear é uma série de jogos que na real faz falta no mercado atual. Esse eu não joguei, mas eu conheço. O Fear é o jogo do Rato Borrachudo, né? Que fez ele ficar conhecido na época. A primeira gameplay do YouTube Brasil foi de Fear. Terror. Consiste em operações militares secretas, com uma equipe chamada Fear, que tem o objetivo de lidar com ameaças paranormais. Você provavelmente já deve ter visto em algum lugar essa menininha do capiroto, que é a principal antagonista dos jogos. Foram lançados 3 jogos da série principal, mas pelo que eu vi na época, o terceiro é bem fraquinho. Só para lembrar que esse foi o jogo em que Rato Borrachudo ficou conhecido com a série Fala do Protagonista. Tô entrando nessa porra aí, hein? Olha o Rato Borrachudo, pega ele! Pega esse filho da puta! Corno! Esse eu conheço, mas também não joguei. Estudantes vão em uma mansão abandonada por causa de rumores de um demônio vivendo por lá. Isso aqui é RPG Maker, né, mano? Total, né? O jogo é bem mais ou menos, mas estourou na época pelo design de monstro diferente e a música assustadora que toca junto com a criatura. Os personagens em si são bem sem gracinha e não existe nenhuma emoção por lá. Na minha opinião, a parte mais positiva deles seria suas fangames, que sempre tinham uma qualidade superior ao do original. Não age muito, basicamente, pra ser melhor. As sequências foram lançadas para mobile, mas infelizmente se passam em universos paralelos, é só em japonês e é infestada de propagandas. É um puta potencial. Qual é a novidade de um jogo de celular ser lotado de propaganda? Pra mim é o normal. O estranho seria falar assim, nossa, e não tem propaganda. Eu falo, quê? Jogo de celular sem anúncio? Tá maluco? Nossa, Amnésia do PewDiePie. Uma pérola do mundo do horror. A trilogia Amnésia se inicia com o mesmo conceito. Um personagem que perdeu a memória e anda à procura de desvendar o que está acontecendo, enquanto monstros o perseguem. O primeiro jogo ficou extremamente popular por conta de seus custom maps, que contavam histórias próprias e tinham até mecânicas extras. O segundo... Custom map eu não sabia não. Tem um amigo meu que era viciado no Amnesia. E ele assistia bastante PewDiePie. Que ele fazia. Tinha um meme do PewDiePie que era os barris, não era? Por sua vez, conhecido por ser ruim. E o terceiro que parece alcançar as expectativas. Alone in the Dark do nunca gênero joguei. Survivor Horror. Eu sei que vendo dessa maneira parece um jogo bem tosquinho, mas vamos nos lembrar que foi lançado em 1992 e Resident Evil só é o que é graças a ele. Isso é verdade, Alone in the Dark foi o pioneiro dos pioneiros, mano. Se passando inteiramente dentro de uma mansão assombrada, acompanhava um detetive chamado Edward Campbell. Eu acho que o maior problema da saga é que o primeiro foi tão bom, mas tão bom e trouxe tantas inovações que todos os outros acabaram sendo inferiores a ele. Não estou dizendo que eles são ruins, mas é um pouco estranho ver um jogo que influenciou tanto Resident Evil depois ser influenciado pelo Resident Evil. O jogo deu uma grande pausa em 2008 e, honestamente, seria melhor se estivesse parado por lá mesmo. Porém, em 2015, saiu uma nova entrada na franquia de um jogo de sobrevivência em ondas multiplayer genérico e o pior, mal feito, todo desbalanceado e cagado. Que triste. Que triste mesmo, pessoal. Triste fim de Alone in the Dark, porque, pô, eu sempre ouvi falar muito bem, principalmente do primeiro jogo, que foi aí o precursor de tudo que veio depois, né, no gênero Survivor Horror, mas, por entretanto, tô vendo que ficou uma porcaria, né, mano? Ficou uma bosta, né? Acabou sendo abandonado no mesmo ano, cheio de bugs e problemas. Dead Space eu joguei. Joguei o comecinho do primeiro porque, na época, quando eu comprei o PS3, na empresa que minha mãe trabalhava, sempre tinha gente vendendo o jogo, sabe? Tipo, tinha lá, falou, filho, uns amigos meus estão vendendo esse jogo. Aí eu paguei baratinho no Dead Space. Eu tenho ele até hoje. Se eu procurar aqui, eu acho o CD.
Mano, eu tomei o primeiro susto, fechei o videogame, falei, não jogo mais essa bosta não, mano. Nossa, saiu minha alma junto, cara. Terror no espaço nunca foi tão bem explorado como em Dead Space. Mas ele é A muito saga bom. consiste em sobreviver em locais apertados, desesperadores e, mesmo sendo futurista, extremamente sujos, nojentos, com inimigos macabros e um sistema de combate muito satisfatório. Dependendo de onde o tiro acertado, pode decepar partes do alienígena. Sim. Tudo isso graças às armas chamadas de Plasma Cutter, que atiram feixes de luz. E eu devo falar que atirar feixe de luz é legal por si só. O combate ainda possui upgrade de vida, armadura, força e até mesmo de arma, que dão aquela progressão bacana, estilo Resident Evil 4. Dead Space conquistou todos com seus 2 primeiros jogos. O terceiro adicionou um co-op, mas não foi muito bem falado pelos fãs. Infelizmente a série está presa nas mãos sujas da EA, e uma sequência é bem difícil. Caso tenha alguma, que tal você comprar essa humilde armadura por apenas R$150? Eu Também acho não joguei. que Evil Within foi uma das últimas tentativas de fazer um jogo de terror / survival horror em terceira pessoa com visão dos ombros, visto que tanto Resident quanto Silent Hill foram Primeira ao pessoa. rumo do first person. Contando a história de Sebastian, o clichê detetive com passado conturbado que adora fumar e beber, a história sai de um simples caso policial sobre uma chacina em um hospício para uma batalha psicológica, onde nada é o que parece. Tudo isso com vários vilões marcantes ao longo de seus 2 jogos, e a maior mistura possível entre Resident Evil Já pensou e em Silent fazer Hill. uma live de fasmofobia? Pô, já fiz. Na época, quando o jogo saiu, eu fiz umas 3 lives. Tem o pessoal, quem aí é da época do Phasmophobia? Soltei até um vídeo no canal na época que foi pro limbo, obviamente, porque não tem nada a ver com o que eu faço. Porque na época eu não tinha um canal de live pra soltar, né? Mas, enfim, eu cheguei a jogar assim, passei uns sustos no começo, mas depois quando você tá jogando com um amigo é mais engraçado do que aterrorizante, na verdade. Com um toque de originalidade inclusa. The Evil Within virou meu jogo de terror com um alto orçamento favorito dos últimos tempos. Uma brecha para o terceiro game acontece, espero que saia algum dia. Nossa, esse Com eu nunca ouvi certeza falar. o meu favorito da Frictional Games. Soma se passa quase inteiramente em uma instalação de pesquisa subaquática. O protagonista vai fazer uma terapia com um medicamento chamado Fluid Tracer. Após ingerido, o homem acorda do nada nesses laboratórios há 100 anos no futuro. E ao invés de ver cientistas trabalhando, o lugar aparentemente foi atacado por alguém. Ou por alguma coisa. Com a memória fraca, o objetivo de Simon Geralt é descobrir seu passado e seu possível. Mano, misturar terror com água, velho, aí é que eu não jogo mesmo. Eu morro de medo, eu entro eu entro no mar, já, nossa, se eu não tô vendo o que eu tô pisando ali na água, velho, já dá um registreves no pulmão, que não é. Futuro. O enredo desse jogo é incrível, sem meme, é plot atrás de plot. Legal, Uma legal. atmosfera que passa a sensação de o cara não vai conseguir sair dessa de boas não. Muitos não sabem, mas o jogo possui uma continuação chamada Subtraia. Eu ia fazer essa piada. É uma piada, viu? Valeu. Donkey Donkey! Romance que conta a feliz história de um clube de literatura japonês. O Cor me fez jogar uma vez esse negócio aqui, Deus o livre. Bem, eu acho que é isso, pelo menos. Um resumo, esse foi um bom resumo, 2 segundos. Spooks Jumpscare Mansion é aquele que tem um monte de sala que você vai Esse entrando? foi um dos jogos que É ficou esse mesmo. popularzinho há um tempo atrás, mas nunca dei bola. Basicamente seu objetivo é entrar em um castelo e ir de sala em sala até alcançar a de número 1000. Por mais que seja algo simples, quanto mais você anda pelos labirintos da mansão, mais e mais inimigos com mecânicas interessantes aparecem para te matar. Cada um possui uma pequena lore, o que deixa as coisas ainda mais interessantes. E como o nome diz, é um jogo de susto. Mas é um baita de um jogo de susto. Você consegue perceber que quando o jogo é velho, tem um Alan ali na qualidade 144p, né, mano? Existe uma trama por trás da Spook, mas eu deixaria o resto com vocês. Fatal Frame é o do joguinho da foto. Procura de templos japoneses, menininhas encapetadas, mãos saindo de todos os lugares e rituais de sacrifício. Bom, a saga de jogos Fatal Frame é o lugar perfeito para você. Pau, Juvenal. Com os jogos não tendo uma ligação direta entre eles, basicamente você anda por lugares assustadores com uma câmera mata-fantasma. Sim, é isso que você escutou. Ele é um jogo com combates, onde sua melhor amiga é uma câmera antiga chamada Canon. câmera obscura. E para aumentar ainda mais os elementos de survival horror, existem filmes diferentes que a câmera suporta, tendo os mais fortes porém escassos e o padrão sendo infinito. Anunciaram nessa E3 um port do jogo de Wii U para o Switch, eu espero que venha ainda bem. Nossa,
Um port pro Switch, mano. Aí você vai ficar com o Switch assim, tirando a foto. Não duvido. Ô, Mori, esse jogo eu quero jogar, mas é de terror? Eu achei que era só um jogo triste. Cara, que jogo. Já tem Iceberg no canal, mas resumidamente é um jogo estilo RPG Maker, muito bem feito e construído, contando 2 núcleos, um mundo dos sonhos perfeito e o mundo real. Enquanto no sonho acompanhamos Omori em aventuras incríveis e divertidas, na vida real, um garoto chamado Sunny que passa por diversos problemas e Sonic? divertidas. Na vida real, um garoto chamado Sunny que passa por Caramba, é o Sonic, mano. diversos Agora Go problemas Fast. e traumas. Pretendo fazer um vídeo dele ainda, então não entrarei em detalhes. Nossa, começou a ficar Puppet underground, hein? Combo não é um jogo, mas sim uma empresa indie focada em lançar jogos com temática da era do PlayStation 1. Puppet A maioria dos Combo? seus jogos são meio memes, sabe? Não sei explicar. Que Meio isso? toscos mesmo. Porém, dá pra passar pano, uma vez que a equipe é formada por apenas uma pessoa. E também existe Gostei. A equipe Puppet Combo é uma equipe não sei o que, é a equipe do lá, a equipe de uma pessoa. Podia ser falar que é um cara, né, mano? Gostei. Existem outros jogos maravilhosos, como por exemplo o temido Stay Out of the House, que é o meu favorito. O interessante é que o primeiro vídeo de 2021 do canal foi sobre a Puppet Combo, deixarei no comentário fixado. Honestamente, eu nunca consegui falar o nome desse jogo, e não vai ser hoje que eu conseguirei. Condemned é um jogo da era do 360 que graficamente não envelheceu muito bem. Os modelos parecem massinha de modelar, mas tirando esse detalhe, O policial chutando a porta. muito bem. Os modelos parecem massinha de modelar, mas tirando esse detalhe, conta a história de um detetive especializado em encontrar serial killers. Esse jogo é muito bom em te manter tenso, sério. Depois de você jogar, vai ser difícil não ter medo de manequins pro resto da sua vida. Você tá doido. Nunca Jogo ouvi de falar. RPG Maker que não possui bem uma história. São mais conceitos de terror misturado. Eu vou exemplificar pra vocês terem uma noção. Existe um castelo assombrado. Bruxa vive lá, bruxa é mal. Protagonista vai lá, morra. E morra mais um pouco. A grande trama de sua história é contada muito bem através de um mangá, que eu vou ver se eu consigo um link no comentário fixado, então dê uma olhada aí caso esteja curioso. Simon está andando na rua, até que um carro vai em sua direção. Acordando em um beco, Muito bom a animação do carro, Simon está velho. andando na rua, Ó. até que um carro vai em sua direção. Acordando em um beco, tem o objetivo de voltar para casa o mais rápido possível, mas no caminho encontra criaturas horrendas. Esse conceito é simples, mas não se engane. O mod de Half-Life 1 tem uma das histórias mais interessantes e apreensivas mod de que já vi. Por mais que eu Half-Life. queira falar bastante sobre, é um dos mais acessíveis dessa lista, sendo leve, gratuito e tendo na Steam. Adicionando essa experiência legal, ele também possui modo co-op canônico de 4 players que é incrível também. Pra não falar que ele é perfeito, alguns bugs podem encher no saco e a dificuldade do jogo é injusta em algumas partes. Que isso? Um jogo que capta todos os principais pensamentos ruins que você pode pensar em só um lugar. Depressão, suicídio, assassinato, câncer, tudo isso com uma pequena pitada de humor. Pô, vamos rir, galera. Desgraça. Que isso, mano? Que jogo é esse? Só de olhar pra ele já dá pra ver que sua história é tensa. Esse é o tipo de game que é melhor jogar sem saber nada. Eu prefiro ficar sem saber, na verdade, né? Prefiro só abster que eu vi isso aqui na minha frente. O primeiro jogo feito pela Frictional, que eu falei um pouco sobre em Amnésia. A história segue Philip, um físico de 30 anos que após receber uma carta de seu já falecido pai, vai à Groenlândia à busca do mesmo, mas por conta do frio, buscou um refúgio em uma mineradora. Spoiler! Foi uma escolha ruim. A história é extremamente filosófica e com os finais que farão você ficar olhando pra tela do PC por uns 5 minutos, refletindo sobre o que acabou de acontecer. Vale lembrar que Penumbra possui 2 jogos e uma expansão para o segundo e tem final fechadinho. Não tem exceção, quem joga, gosta.
Atualmente, Nunca ouvi falar. Yumi Nikki anda bem conhecido por conta do Golart. A história dele é bem simples e não é contada por textos, apenas conceitos. Uma menina em Yokikomori, que pra quem não sabe, são essas pessoas que ficam isoladas dentro do próprio quarto, ficando até meses sem querer sair. louco! Tem sonhos estranhos relacionados à sua vida. Como esse contexto indica, no jogo temos que ficar andando em vários sonhos bizarros para tentar descobrir o que a protagonista tem passado em sua vida. Eu adoro a proposta dele, ele é esquisitão e enigmático, bem único mesmo. O que eu acho mais engraçado é que não apenas o game é assim, mas seu criador também, uma vez que sumiu da internet. Pelo sucesso de Yumi Nikki, eu tenho que parabenizar o criador por não querer a fama. Caramba, o cara simplesmente só tá aqui o jogo, é isso, e vocês não precisam saber quem eu sou. O cara evaporou. Originalmente É, realidade triste do Japão, é verdade. É verdade. Se a gente for considerar o conceito que a menina é japonesa, né? Porque no Brasil a galera faz churrasco, né, mano? É colchão duro todo dia. Lá no Japão a galera é bem mais introspectiva, né? lançado em 1996 com a engine do RPG Maker, logo foi um sucesso por sua longa jogatina, que o diferenciava de outros jogos de terror da época. O mais conhecido da saga definitivamente é o Blood Coverage, e conta a história de vários estudantes que após realizar um ritual da amizade, acabam sendo teleportados a uma versão destruída de sua escola. Nessa realidade alternativa terão que achar maneiras de escapar do lugar, ao mesmo tempo que espíritos Nossa. malignos os perseguem. A série não se prende Tô de apenas boa, a hein? esse remake. Animes, mangás e sequências também foram feitas. E adivinhem, uma pior que a outra. Sendo que a intitulada Ah, é? Blood Drive finaliza a série, e Corpse Party 2 não tendo final e sendo considerado não canônico por muitos. Oxe, não tem final um bagulho? Ah, aí é terror de você comprar o jogo, né? O meio. Tilazart ou Kilazart é uma empresa indie muito confundida com a É Aiptron, estou com medo de ver o limbo do iceberg KK. Fica tranquilo, tamo junto, Lucas. Dá a mão aqui pra mim. A gente tá nessa, mano. A gente não vai dormir a noite juntos. Combo por conta de seus jogos com estilo semelhante. O jogo mais conhecido deles é Akamanto, aquele que se passa numa escola, que tem a mulher, a loira do banheiro japonesa atrás de você. Ah, Possui inúmeros outros títulos baseados em algum tipo de lenda ou folclore japonês. Honestamente, 96% de seus jogos têm uma qualidade duvidosa e finais sem graça. São aquele tipo de zerou, bota um texto explicando o que aconteceu, mas seus jumpscares e ambientação, principalmente de Yuki-onna, são excelentes. Esse game, inclusive, sendo o meu favorito da empresa. você tá maluco. Não joga sem Esse nem a jogo pau. me assombrou muito. Se passando em 1930, na Inglaterra, com uma garota chamada Jennifer, vai para um orfanato para reviver as memórias de infância, mas quando chega lá percebe que o local está não apenas abandonado, como também sendo governado por um grupo de garotinhos. Caramba, é o Steve do Minecraft. Mano, por que a mulher vai numa escola abandonada de noite, mano? Vai tomar um suco de laranja, comer um cheeseburger na praça. Vai pedir um churros no iFood, mano. Pra que vai numa escola abandonada? Ai, lembranças de infância. Meu irmão, vê uma foto. Na sua casa, pega um álbum de foto. Em um sistema de hierarquia aristocrata. Jennifer acaba sendo capturada e forçada a participar desse joguinho doentio de governo sem adultos, e precisa achar alguma maneira de descobrir os segredos do lugar junto com a sua fuga. E sério, se eu fosse descrever esse jogo em uma palavra, eu acho que seria desconfortável. A estética voltada para o horror psicológico com inspirações dos contos dos irmãos Grimm deixam Rule of Roses como um dos jogos mais perturbadores de PlayStation 2. Caramba, de PS2 ainda. Muito bem Um jogo feito, japonês então. em terceira pessoa de Pô, esse Clock Tower eu já ouvi falar, mano. Esse Clock Tower é de Super Nintendo, se pá. É um jogo bem, pô, fora da curva. Agora, será que é de Super Nintendo mesmo? clique, que junto com Alone in the Dark ajudou a moldar o que seria uma boa experiência de Não, terror é point dos and click, consoles. não é de- Contando é a de história de MS-DOS. 3 órfãos que vão conhecer seu novo pai em uma mansão afastada da cidade, lá dentro, uma criança de pele cinzenta e uma tesoura de jardineiro gigante persegue as protagonistas. Diferente do Alone in the Dark, esse point and click não possui combate, tendo mecânicas de se esconder dos inimigos, ainda possuindo também uma barra de medo e itens com spawn aleatório. Clock Tower é uma saga com 4 Super Nintendo, eu falei, caramba, eu não tô maluco? Eu tô doido?
Eu sou meio burro pra videogame, né? Vocês sabem, sou meio poser, mas às vezes eu tiro umas informações do cérebro, velho. Entradas, que contou com livros e mangás para aprofundar sua história. De todos eles, muitos consideram o último o melhor, então eu acho que esse quebra a maldição de sequências serem ruim. Talvez. De qualquer forma, vendeu pouco. Existe uma sequência espiritual não confirmada pela empresa chamada Haunting Grounds. Lembrando, a empresa nunca falou nada se é uma sequência ou algo do tipo, mas os fãs acreditam que sim. Moirai foi mais que um jogo, foi uma experiência social. Basicamente tinha duração de Caramba, é Minecraft 2 isso aqui, mano? minutos e existia uma interação entre outros players que não era jogada na cara. Por meio de um sistema que os devs fizeram, era possível a sua escolha influenciar na jogabilidade de outro jogador que também faz uma escolha que vai influenciar em outro jogador que também faz uma escolha que vai influenciar em outro jogador. O Bruno Hatak fez um baita vídeo sobre como funcionava essa mecânica. Tá no comentário fixado. Lucius é um jogo bem diferente. Pô, esse eu conheço. Não é tão profundo assim, então. Isso pois normalmente controlamos o lado do bem da moeda. Porém, esse game muda esse padrão, fazendo o player controlar uma criança possuída pelo capiroto que Basicamente, a criançada que chega comentando letra maiúscula aqui no chat, né? Eu tô ligado, você é a criançada do tem um mal. simples objetivo: matar um por um cada membro de sua família. Existe uma sequência que não foi muito bem elogiado, pois tinha muitos bugs e a história não foi abrangida de forma legal. Ainda é um clássico dos jogos e honestamente dá um pouco de saudade de um jogo criativo desses. World of Horror é uma experiência inspirada nos famosos mangás de Junji Ito. Usando uma premissa interessante para inovar o horror, sua gameplay é Muito massa, hein? Muito massa, hein? Ó, inclusive já vai rolar um silence aqui na galera, vai rolar um silencezinho. Falei do pessoal, já vamos. de um RPG narrado, com combates em turnos, itens Ah, é um para RPG e narrado. até mesmo Caramba. spells. Tudo isso com uma estética e gráficos incríveis e perturbadores, que foram Sim. desenhados, acreditem ou não, no Paint. Esse é um Que isso, tá maluco? em Early Access, mas seu projeto promete muito. Total, velho, adorei. Aqui é o que define Yuppie Psycho. Se passando inteiramente em um grande escritório da mundialmente Nossa, parece muito jogo de celular esse aqui. conhecida Sintra Corp, acompanhamos o primeiro dia de trabalho de Brian Pasternak, um Zé Ninguém de classe mais baixa daquela sociedade. O contrato que ele conseguiu foi diferente dos demais, tendo um único objetivo: matar uma bruxa que assombra os escritórios. Esse jogo é uma experiência revigorante, principalmente para quem curte jogos estilo RPG Maker, por ter animações em pixel art muito bem feitas, inimigos interessantes e minigames criativos. Na minha opinião, esse bate de frente com Omori para ser o melhor jogo estilo RPG Maker já lançado. Só dando uma ressalva aqui que ele não é feito na RPG Maker, porém eu vou estar falando jogos desse estilo como estilo RPG Maker para ficar mais fácil de entender. Sim, Sua são bem história parecidos. envolve um homem chamado David, que está na pior. Sua mãe está doente, tem poucos amigos, não consegue arrumar emprego, teve problemas com a ex-namorada e ainda tem um passado frustrado. Como eu sempre digo, o que é ruim pode piorar. E realmente piora quando se muda em um apartamento onde uma figura com pescoço quebrado o assombra. Essa figura se chama Crooked Man, ou Homem Torto, e é baseado em uma rima feita por Alexander Leslie. Os personagens dessa obra são foda, e o rumo da história vai para um lado emotivo e tenebroso, contendo finais que fazem você refletir sobre o que é sucesso. Interessante. Mais um de RPG Maker, eu sei. Dessa vez se situando em uma escola japonesa, que após uma menina chamada Misao desapareceu, coisas estranhas começaram a acontecer naquele lugar. Mistério. Ele foi relançado na Steam em 2017 com uma versão definitiva e, meus amigos, eu acho que esse é o jogo mais anime da lista. Sério, olha esse design de personagens. O maior problema do jogo, na minha opinião, é que possui uma cacetada de conceitos que são pouco explorados. Muito diálogo, aparentemente, né? Diálogo. Você acaba até esquecendo que você tem que tomar susto. Jogo em primeira pessoa coreano de survival horror, Nossa. que mais uma vez se passa inteiramente em uma escola. Porém, sua história que envolve crimes de guerra ou lendas coreanas deixam White Day com uma originalidade interessante. Uma curiosidade que eu só descobri fazendo esse vídeo é que existe uma sequência e um remake lançado em 2017 que possui uma caralhada de roupa de praia pros personagens e custa 50 conto. Você tá doido? I'm Scared, ou Estou com Medo, é um dos jogos indies que impressionaram todos os youtubers que jogaram em sua época. O motivo disso é simples. Nossa, esse maluco aqui. Não é o do Undertale?
Esse cara aqui? Impressionaram todos os youtubers que jogaram em sua época. O motivo Eu já vi esse maluco em algum lugar, mano. Eu não lembro agora quem que é esse cara. disso é simples. Ele brinca com Pai seu trouxe jogos bizarros, né? Eu acho que eu não vou dormir. A gente tá nessa, não vai dormir junto. Fica tranquilo. computador. Talvez esteja. Vamos confirmar. How to play I'm Scared. Por que abriu isso sozinho? Basicamente deixa o PC possuído, colocando arquivos de texto em vários lugares e crashando em vários momentos. De propósito, obviamente, para alterar algo na gameplay e deixar todos impressionados. Legal. Hoje em dia jogos assim são até que comuns, mas I'm Scared foi um dos pioneiros e o impacto dado a seus jogadores nunca mais serão o mesmo. Pô, mexeu com o meu PC, eu já fico em choque, velho. Um dos Lost in melhores Vision. jogos indies lançados da atualidade. Sua história foca em um homem com problemas psicológicos que adota um cachorrinho. Parece um cachorro, pelo menos. Até que um dia seu cãozinho cai em um bueiro. O protagonista então desce nos esgotos à procura de seu fiel companheiro. Mas o que ele acaba achando é um pouco mais bizarro do que o normal. Tendo muitas inspirações em Silent Hill e também Cry of Fear, Lost in Vivo possui uma originalidade tanto em sua narrativa quanto em seus monstros. Só pra vocês terem noção, até mesmo o trem é um inimigo. Que isso? Produzida pela Midway Studios, que pra quem não conhece, Caramba, fez criadora o dos Mortal primeiros Kombat. Mortal Kombat. É um jogo de Play 2, onde controlamos um prisioneiro acusado de matar toda a sua família, indo para a prisão onde só os mais perigosos são mandados. Lá, o homem acaba encontrando todo tipo de bizarrice, sejam elas humanas ou não. Esse é um jogo assustador e tenso em terceira pessoa que funciona muito bem. Ah, eu não gosto de agulha. Meu Deus do céu, o que foi isso que eu vi agora? E é possível jogá-lo por meio de emuladores. Mas o seu combate não envelheceu tão bem, é bem difícil. Parece que é bem travado mesmo. Esse é um jogo de visão isométrica muito popular por ter sido lançado originalmente no PlayStation Vita. Sim, eu sei que é estranho falar isso, mas o PS Vita já teve jogos. Conta a história de uma menina que acaba Eu achei que ele ia falar jogos de terror, não, à ele teve procura de jogos. seu cachorrinho e de sua irmã também. O que acontece é que a cidade está infestada de espíritos. O grande charme do game é que brinca em ser fofo e macabro ao mesmo tempo, envolvendo também todo um conceito sobre espíritos. Seriam os inimigos que você irá enfrentar. Existe uma lista imensa deles, e o mais legal é que além dos clássicos hostis, podem ter espíritos bons ou neutros. Cara, Dark você Souls. percebe que o jogo é antigo quando sua Nossa. plataforma principal é o MS-DOS. Dark Seed conta a história de um executivo de publicidade bem-sucedido que compra uma velha mansão em uma pequena cidade afastada. Em seu primeiro dia no local, tem um sonho onde fica preso em uma máquina de tecnologia alienígena, onde injetam algo em seu cérebro. O homem acorda com muita dor de cabeça e começa a explorar a morte do antigo dono da mansão, que irão envolver um universo paralelo chamado de Mundo Obscuro, comandado por alienígenas chamados de anciões. Toda essa viagem é acompanhada com uma gameplay de point and click e sprites reais de pessoas Que causam viagem certo é essa, desconforto. Too Dark é um estilo de terror bem apelativo para a violência, contando a história de um homem que, após ter seus filhos sequestrados e sua esposa brutalmente assassinada em um acampamento, decide ir atrás do sequestrador, que é conhecido por torturar e matar crianças. Algo lhe diz O cara é simplesmente o John Travolta, mano. Aqueles filmes que a esposa do cara morre, ele vai e vinga todo mundo. que seus filhos ainda vivem e por isso não irá descansar tão cedo. Mesmo sendo um joguinho 2D que tem seus personagens em um estilo meio chibi, Too Dark consegue prender bem os jogadores ao colocar mecânicas de stealth e cenários sanguinolentos. Off é um jogo estilo RPG Maker, de RPG e horror. É difícil Caramba, explicar lembra um pouco Undertale, né? sem dar spoiler sobre sua história, mas acompanhamos um batedor de beisebol que tem uma missão sagrada de purificar o mundo em que vive. Mundo esse que é todo bizarro e lembra muito o plano dos sonhos de Omori. Se aventurar nesse lugar junto com vários O cara é um jogador de beisebol, mano. E tem que purificar o mundo. personagens carismáticos e plot twists fazem esse ser um jogo necessário caso tenha curtido Omori. Uma ilha, uma trama ruim, gráficos ruins, gameplay tosca, personagens chatos, tudo isso com uma pitadinha de insetos gigantes. Tosqueira não. da braba. Eu acho que esse é o único da lista que ainda não lançou. Calma, antes de me xingar, dá um liga nessa história. Foi anunciado em 2008 pela Level 5 2008. 2008. Quantos anos já não tem isso aqui? 12 anos? Games, empresa responsável por títulos infantis como Professor Layton, Ni no Kuni, Yokai Watch, Pokémon do Paráguas.
E sim, do nada ela decidiu fazer um jogo de terror barra Não, 2008... 2008 ou 2018? Não, 2008 ele falou, em né? turno onde controlamos um fantasma que possui garotas japonesas. O Shiro tinha sido cancelado e do nada foi revivido em 2018, 10 anos após seu anúncio principal. E por incrível que pareça, mesmo após ter sido ressuscitado das cinzas, não temos nada a respeito dele, somente que será lançado no Switch. Nossa, entramos no abismo. Eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. Esse jogo com um título gigantesco provavelmente é um dos mais bizarros que já joguei. Sua história é agonizante, conseguiu me dar pesadelos por um tempinho. Eu pretendo fazer um vídeo focado no game, mas resumidamente se passa em um futuro distante, onde uma inteligência artificial dominou o mundo inteiro. A máquina manteve 5 pessoas vivas, onde por algum erro de cálculo criou um vínculo com elas. Calma, não se precipitem, esse vínculo não é nada tão fofo como parece, pois consiste em atormentar ao máximo a alma dessa galera. O jogo começa com você podendo escolher entre os 5 protagonistas, e com a IA dizendo que se conseguir completar todas as tarefas, finalmente vai poder morrer e parar com esse sofrimento de 109 anos. Eu acho que a parte mais horrível da história é que fica explícito que os 5 já tentaram se matar e também morreram inúmeras vezes. Mas a tecnologia do AM é tão avançada que consegue revivê-los. Sério, só de falar isso já me dá calafrios, eu não tô brincando. Apenas aguardem o vídeo dele, eu tenho certeza que não vão se arrepender. Parece ser um negócio bizarro muito de louco. Sad Satan é sua história por trás. Basicamente seria um jogo produzido inteiramente pelas profundezas da Deep Web. O jogo é todo bizarro e sua atmosfera é seu terror e sua graça também. Não existem monstros ou inimigos no jogo, sendo utilizada a coloração, corredores apertados, imagens estranhas, sem falar dos diversos sons de origem duvidosa. Olha, por mais que essa ideia de Deep Web seja legal e tal, é tudo baboseira. Eu deixarei um vídeo do Sataniel, do Fábrica de Noobs, que desmistifica toda essa história. Lembrando que o jogo possui gore e pornografia de pessoas reais. Então cuidado com o que pesquisam. Ok, não vou passar longe desse basicamente jogo. um fato que jogos de filmes normalmente não são bons. Mas e se existisse um jogo da série de filmes do Grito? Será que conseguiriam burlar essa maldição? Acho que não, hein? Não consegue. Ju-On é esse jogo que conta de maneira bem resumidinha a história de alguns filmes da série. O mais legal do jogo é que foi lançado pra Wii e tinha uma mecânica de primeira pessoa legalzinha até. Você usava o motion control pra mexer a lanterna e tal. Mas era só isso mesmo. Todo o resto é ruim pra caramba. Que isso, o garoto mandou um miado, velho. É o gato, mano. Mas Gente, que isso não dá susto. porra né? foi essa? Jogo Fantasmagoria, point and click de com 95. proposta parecida de Darkseid, onde utilizaram pessoas reais nesse mundo gráfico 3D Nossa, que traz que horrível. aquela imersão estranha pra caramba nos dias atuais. Conta a história de uma escritora que se move a uma remota mansão, onde se encontra cercada por forças sobrenaturais. Esse foi um jogo com alto orçamento, custando 4,5 milhões de dólares. Só pra deixar claro que isso foi em 1995. Olha, eu não sou um cara que gosta de reclamar de jogo antigo e tal. Caramba, mano, 4 milhões e meio de dólares em 95? Acho que deve equivaler a uns 12 milhões de dólares hoje, mano. Deve equivaler a uns 15 milhões de dólares hoje, mano. Pra fazer isso aí. Eu sempre vejo o valor pela época em que o jogo foi lançado, mas a atuação desse jogo é tão ruim, mas tão ruim. Existem alguns momentos em que parecem até mesmo que você tá vendo Friends ou algum sitcom americano aleatório, tipo The Office. É muito estranho mesmo. What do you say, huh? We'll work for nothing, just room and board. Come on, don't pitch us out in the cold. We got no place else to go. Oh, okay. You win. You can start tomorrow. Why Meu don't you Deus, mano. meet me up at the house in the morning? Yippee! We got us a job, Cyrus, you hear? Eu adoro esse tipo de jogo, porque é aquele que consegue mostrar que às vezes não é preciso altos investimentos ou gráficos absurdos para ser bom. O jogo inteiro se passa em um quarto e você vai recebendo umas cartinhas de como o mundo lá fora se encontra. Cara, falando assim até que parece um pouco a nossa realidade, né? Eu não me aprofundarei nessa narrativa, pois é uma pérola no mundo dos jogos de horror, e recomendo muito darem uma chance. Parece
parece Esse jogo tem interessante. uma pegada um pouco mais puxada para uma aventura obscura, mais do que um terror ou Nossa. horror. Se passando em um mundo cyberpunk, sua história é bem interessante. Seguindo o Ryan, um bartender numa cidade futurista no qual foi, abre aspas, infectado por sonhos estranhos de uma entidade conhecida como Dreamweb. Em um de seus sonhos é mandado por um monge matar 7 criaturas malignas que querem destruir Dreamweb. Completamente viajado, meus irmãos. Mandar a humanidade toda ao seu fim. O que acontece é que logo no início do game existem evidências de que talvez Ryan esteja tendo um surto psicótico, e toda essa história de Dreamweb é algo de sua cabeça e não real. Um bônus aqui é que eu escutei um pouco de sua trilha sonora e... mas... Pô, só musicão, hein, mano? Eu deixarei no comentário fixado toda a trilha sonora de Dreamweb. Cara, Vale tem a pena. Sweet Dreams, mano. Nossa, Esse limbo foi um jogo agora. desenvolvido por um artista japonês surrealista. Caso você não saiba, o surrealismo foi um movimento artístico e literário que basicamente possui o objetivo de expor o inconsciente das pessoas. Resumidamente, é bizarro pra caramba. Aí você combina o bizarro com japonês e Nossa. vira Bad Dream Adventure. Por ser extremamente confuso e subjetivo, a única lore que eu posso passar dele é a que está na wiki. Eu não tô fazendo isso porque eu sou folgado ou algo do tipo. Talvez eu seja um pouco. Mas na real é porque não daria tempo de eu ver toda essa história do game pra depois passar pra esse iceberg. Então ainda pretendo fazer um vídeo focado nele. Não se Meu preocupe. Deus, vai sair um dia. bizarríssimo. Eu espero. Dimension é um jogo exclusivo do console que todo mundo fala ser bem infantil, o DS. Porém, esse quebra um pouco o padrão da Nintendo. Ele é bem adulto. Conta a história de um homem que acorda sozinho em um Mais hospital, 17, que aparenta pô. estar congelado no tempo. Sua jogabilidade é, no mínimo, como posso dizer... horrível. Eu sei que o DS precisa de suas gambiarras para se jogar um game de FPS, mas, meu amigo, que sofrimento, hein? Eu só joguei que por pena. meio de emuladores, então talvez por isso que eu reclamo tanto da jogabilidade. Mas eu imagino que jogando no próprio console não seja tão diferente. Jogo de 2 minutos que brinca tanto com som quanto com textos aparecendo na tela. 2 minutos de gameplay, o bagulho? É muito difícil explicar esse game sem estragar a experiência. Basicamente você corre até algo acontecer. O que é esse algo? Simples. Na real o jogo possui uma mecânica bem interessante. Vai jogar. Putz, me Gostei. lembro até hoje de quando estava andando na feira e encontrei essa capa. A nostalgia tá como? Caramba. É um jogo de survival horror que puxa ideias interessantes. Tem uma gameplay semelhante aos do Resident Evil Sim, clássico, bem parecido junto Resident com Evil. influências do filme Enigma do Outro Mundo. A história toda se passa em uma instalação de pesquisa secreta na Antártida, onde uma equipe de soldados tem o objetivo de investigar o que deu ruim no local. Clássico plot de jogos de terror, né? Sim. O avião em questão acaba caindo no meio de uma montanha. Nossa, e pra precisa ajudar arrumar ainda. uma maneira de fugir dali e sobreviver a criaturas mutantes e bizonhas. Caso você seja fã de Resident, precisa dar uma chance a esse jogo. Junto com Extermination, esse é um item importante pra mim, porque nenhum dos icebergs de horror que eu dei uma olhada tem esses jogos. Kenny no Yoro é definitivamente o melhor jogo de terror do Wii, que você nunca jogará. Eu falo isso porque é um game que nunca foi lançado para o ocidente, sendo o japonês o seu único idioma. A história dele foca em um grupo de 5 adolescentes que vão viajar a um lugar chamado Tsukiyama Ravine, local conhecido por pessoas se sacrificarem aos deuses. Os personagens Incrível. Pra onde nós vamos? Vamos pra Gramado, nós vai pra Recife, vamos pra Portugal, pra Suíça. Não, vamos num lugar onde as pessoas se sacrificam. Melhor viagem de férias, né, O game pessoal? possui uma coloração única que o dão nome. Por exemplo, o protagonista se chama Azul e seu modelo é inteiramente azul. Tá, Renato, mas eu não falo japonês, então não tem como jogar. E eu também não falo inglês, então não dá pra ver a série do PewDiePie. Como eu posso ter acesso a esse jogo no fim das contas? Relaxa, existe uma gameplay completa do Hero Dots, lançado em 2011, que contém legal. a interpretação e dublagem dele. Eu recomendo muito darem uma olhada nesses vídeos. Link no comentário fixado. Enfim. Ai, chegamos Acabou? assim no fim de mais um iceberg. Eu queria agradecer Nossa. todo mundo que assistiu até aqui. Eu acabei de editar o vídeo inteiro, eu tô morto, então essa parte inteira não vai ter edição. E eu queria pedir desculpa caso o vídeo não tenha ficado perfeito. Como eu disse, é o primeiro vídeo que eu faço que tem mais de Pô, ficou muito bom, Renato. Mandou bem demais. recorde. E a gente sempre vai tentar melhorar conforme o tempo passa. Ai, eu tô cansado na real, mano. Eu corri uma maratona de 5.000 quilômetros, cara. Teve uma coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo, mas é que esse iceberg, ele foi baseado em outros que eu encontrei na internet, mas principalmente ele é meu. Eu que fiz ele, eu que modifiquei ele.
Então... Ficou legal, eu gostei então, de conhecer todos esses jogos novos de terror que eu nunca vou jogar na minha vida, obviamente. Peço perdão, eu nunca tinha feito isso, é a primeira vez, e com um tema tão abrangente, né, que seria os jogos, não é bem difícil fazer um negócio que vai agradar todo mundo, mas eu tentei dar meu melhor no fim das contas. De qualquer forma, muito obrigado a você que assistiu até aqui, tamo junto sempre, nos vemos na próxima, um abraço, É isso. Boa demais! Se inscrevam e assistam os outros vídeos aí do Renato, manda bem demais.